Nazireu. No capítulo 6 do livro de Números, nós encontramos a regulamentação do voto do Nazireu. Essa palavra significa separado, consagrado. E este voto podia ser assumido tanto por homens quanto por mulheres. Alguns assumiam o compromisso do nazareado por toda a vida, como a gente vê na Bíblia os casos de Sansão, Samuel e João Batista. Às vezes, a pessoa podia fazer um voto de nazareado por um tempo estabelecido e previamente fixado, como o apóstolo Paulo fez em certa ocasião e como encontramos registrado no livro de Atos. Há alguns que pensam que Jesus também era um nazireu, mas na verdade isso se dá por uma confusão pela semelhança do nome Nazireu com Nazareno. O primeiro, Jesus não era. O segundo, ele era, porque ele viveu toda a sua infância e adolescência e começo da juventude na cidade de Nazaré. Dentre as questões que o nazireu deveria se preocupar em fazer, era não consumir vinho ou qualquer bebida forte, para que ele pudesse então conservar a sua sã consciência. Ele não deveria cortar os seus cabelos, de modo a que visivelmente ele fosse inclusive reconhecido como um nazireu, e ele não deveria chegar perto, tampouco tocar num cadáver, fosse de pessoas, fosse de animais, a fim de que ele não ficasse cerimonialmente impuro. Enquanto o indivíduo estava cumprindo o seu tempo, o seu voto de nazireado, ele tinha que se esforçar a todo custo para não cair nesses erros, para não cometer essas falhas, para não quebrar o seu voto. E ficamos pensando que por muitas vezes nós também fazemos os nossos votos, assumimos os nossos compromissos diante de Deus, às vezes em oração, às vezes no final de um culto, de uma programação, de um apelo que o pastor faz num determinado sentido, e a gente assume diante de Deus um compromisso, a gente faz um voto diante dele e pouco tempo passa e a gente não cumpre aquilo que a gente prometeu. Isso é um erro, isso é falha de nossa parte. Aquele voto que a gente assumiu diante de Deus precisa ser cumprido. É melhor a gente não fazer nenhum voto do que a gente votar e não cumprir. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir que tudo aquilo que a gente apresenta ao Senhor em oração, que a gente se esforce a cumprir e que os votos apresentados a Ti sejam cumpridos, custe o que custar. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.